Olá, essa é a nossa aula 3 e hoje o tema da nossa aula será o crime de moeda. Mas antes de iniciarmos, vamos relembrar que vamos fazer uma retomada de conteúdo. Na nossa última aula, na aula 2, nós conversamos acerca da violação dos direitos autorais. Conversamos desdobramentos jurisprudenciais, apontamentos, princípio da insignificância e pontos relevantes. Em sequência, conforme o nosso plano de ensino, hoje nós estudaremos o crime de moeda falsa. O crime de falsa, a primeira informação, o crime de moeda falsa, os crimes, ele consta dentro da parte especial do Código Penal, contra a e por se tratar de fé pública, a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês é justamente que o crime de moeda falsa não patrimonial. Ou seja, se ele fosse um crime patrimonial, o objeto jurídico tutelado dos crimes patrimoniais é justamente o patrimônio. Mas aqui nós estamos diante de um tipo penal que tem como objeto jurídico a fé pública. Vamos anotar? Objeto jurídico, fé pública. Que a tutela jurisdicional se desdobra em quê? Justamente é a proteção dada, é justamente a fé pública. Por isso, o crime de moeda falsa está inserido entre os crimes contra a fé pública. A competência para processar e julgar tal crime, justiça, de acordo com o artigo 109, inciso 4, federal. E julgamento dos crimes de moeda falsa, nós temos a competência da Justiça Federal. E tal competência não deveria ser de outra forma, até mesmo porque tem-se que o responsável por criar a moeda é a União, a fábrica da moeda é a União. E a União, nós sabemos que a competência com relação à fabricação é transmitida à Casa da Moeda, né? Então, é justamente por derivar de uma competência da União que nós temos essa competência para processamento e julgamento das ações em que nós tivermos um tipo penal previsto como da moeda falsa. E, na verdade, a violação da fé pública, ela caracteriza o crime de falso. Então, vamos pontuar a ação mente nós temos duas informações que é justamente nós temos de estudo é tá? A né?
metal. Tanto nós temos, então nós temos aí o metal e o papel moeda, né? Que é justamente a moeda em circulação atualmente, nós sabemos que é o real. E nós sabemos que aqui, falando em fé pública, nós estamos falando em assegurar a ordem, né? Então, a pública está intrinsecamente ligada à ordem do Estado, à ordem dos municípios. E um exemplo interessante seria, por exemplo, nós chegarmos a um certo estabelecimento, né? Bancário, por exemplo. E ao apresentarmos o nosso documento oficial, o atendente, ele não acreditar naquele documento. Pensa, como que seria, como que causaria uma desordem, tal descrédito, né? Então, é justamente nesse sentido que nós temos documentos que também são oficiais. E daqui a pouco nós vamos conversar a respeito do crime, né? De violação a esses documentos, tá? Então, aqui eu quero que vocês entendam a importância da credibilidade, a importância da fé pública, para que nós possamos viver numa sociedade pacífica, com credibilidade. Então, o legislador, ele protege os sinais representativos do valor e os documentos, não pela confiança que despertam, mas porque com a lesão de sua integridade, essa lesão, ela, na verdade, ela afeta a quem? Ela afeta a coletividade, ela afeta a quem? Ao bem jurídico protegido, que nada mais é do que a nossa fé pública, tá? Existem alguns requisitos que eu gostaria de conversar com você. O requisito é o dolo. Então, não há o que se falar em crime de moeda falsa que tenha, que seja por culpa. E o que é culpa? Nós temos as espécies de culpa. Nós temos, a título de conhecimento, a imprudência, a negligência, a imperícia. Contudo, aqui, nós estamos falando de um tipo penal que só se configura se existir o dolo. Então, não havendo dolo, não há o que se falar neste tipo penal, tá? Então, só se procede quando nós estivermos o dolo. E o que é o dolo? A intenção, mas a vontade, tá? Então, não há o que legar aqui de maneira nenhuma a culpa, porque se houver, se a culpa for admitida, não estaremos diante de um crime que é impossível, tá? Não é possível, em espécie alguma, crime de moeda falsa, nós havermos a admissão da modalidade culposa, apenas um crime. Na verdade, por se tratar de moeda falsa, na verdade, essa imitação da verdade, tanto na fabricação da moeda, quanto alteração de uma moeda. E nós temos também qual, qual é o dano potencial? O dano potencial, na verdade, é a idoneidade da falsificação. Por quê? Porque aqui com vocês. O erro grosseiro é falsa. Ser numa moeda, por exemplo, não é crime de moeda falsa, tá? Aqui
exemplo para vocês, uma moeda, por exemplo, uma moeda de R$ 3. Essa moeda de R$ 3, olha, moeda de R$ 3. Vou fazer mais. Uma nota de R$ 3. Notas de R$ 3. Eu pergunto para vocês, o erro é grosseiro ou não? Olha aí na tela a quantidade de notas de R$ 3. Nós temos algumas personalidades, né? Políticas, mídia, enfim. É claro que uma pessoa mediana, né, que tem médios conhecimentos, essa pessoa vai entender o quê? Que não existe uma, uma nota de R$ 3 em nosso modelo atual, em nossa moeda atual. Então, isso é o quê? Isso é um erro grosseiro. E o erro grosseiro visto a olhos nus, né? Diga-se de passagem, não configura o crime de moeda falsa. Então, para que seja configurado o crime de moeda falsa, esse erro não pode ser grosseiro. Outro exemplo de erro grosseiro que eu trago para vocês é justamente aquela impressão de uma nota falsa, só que essa nota falsa, ela é num papel de chamex. E aí eu pergunto para vocês, a cédula do papel moeda é muito diferente desse papel que nós utilizamos, do papel chamex. Então, é um erro que é um erro grosseiro. Então, esse erro grosseiro, ele não é configurado um, ele não configura moeda falsa, mas a depender do caso concreto, ele pode configurar um crime patrimonial. Havendo a configuração do crime de estelionato, a justiça competente é a justiça, porque o crime de moeda falsa, a competência para processamento e julgamento é justamente da Justiça Federal. Mas se eu informo para vocês que de acordo com as decisões jurisprudenciais que nós temos, o erro grosseiro, ele não é configurado um crime de moeda falsa, tá? Então, por não ser, ele pode, a depender do caso, ser configurado um crime de estelionato e o crime de estelionato, ele não é, né, neste caso, da competência federal. Então, muda-se a competência para a justiça estadual. Vamos dar uma olhada lá na lei. Ó, artigo 289 prevê, Decreto-Lei 2848, né? Ó, falsificar, fabricando-a ou alterando-a. O que é fabricar? É justamente a atitude de fazer, né? Então, o caso um dos casos mais vistos, na verdade, na prática criminal, é justamente aquela pessoa que tem uma impressora em casa e essa pessoa ela imprime notas, moedas várias, né? E outra observação que eu quero fazer para vocês. Tanto pode ser uma nota quanto pode ser várias, tá? Este crime aqui, ele é um crime de perigo abstrato. E por se tratar de um crime de perigo abstrato, não está intrinsecamente relacionado, não tem necessidade de um resultado naturalístico, justamente por ser classificado como um crime de perigo abstrato, tá?
Então, quais os principais verbos aqui, ó? Claro que falsificar, mas como? Fabricando ou alterando, né? Então, tanto a fabricação quanto a alteração dessa moeda metálica ou desse papel moeda, né? De curso legal no país ou no estrangeiro, nós temos o quê? Nós temos uma penalidade, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Eu pergunto para vocês, essa pena, ela é de menor ou elevado potencial ofensivo? Hein? Isso mesmo, vocês acertaram. É de elevado potencial ofensivo. Se eu digo que essa pena é de elevado potencial ofensivo, é o mesmo que eu dizer para vocês que não cabe a transação penal da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, tá? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou ainda introduz na circulação. E a primeira pergunta que é a seguinte: sujeito A fabrica, sujeito B introduz. Qual o tipo penal que cada um vai responder? Sujeito A vai responder pelo caput do 289. Sujeito B vai responder pelo artigo 289, mas o parágrafo 1º. A pena é a mesma. Agora, se uma mesma pessoa tanto fabrica quanto introduz na circulação essa moeda falsa, essa pessoa vai responder somente pelo caput. É as decisões majoritárias até o presente momento, tá? Então, a pessoa que fabrica e coloca em circulação, introduz na circulação, ela vai responder por um tipo penal, o do 289, tá? Outra questão importante é a classificação. A classificação tanto do 289 quanto do parágrafo 1º é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Não tem um sujeito ativo específico. Qualquer pessoa pode praticar. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé, então essa pessoa não sabia que estava recebendo o quê? Que estava recebendo uma moeda falsa, como verdadeira. Então essa pessoa de boa fé recebe como se fosse verdadeira moeda falsa ou alterada. E aí o que que essa pessoa faz? Essa pessoa restitui a circulação justamente em função do dano, né? Do dano patrimonial que ela tem, né? Pensa, uma nota de R$ 2 é uma coisa agora. Uma nota de R$ 100, de 200, né? Como o nosso aluno Luiz Fernando, né? Mencionou, aí é outra questão, né? Pesa no bolso. Então, realmente, essa pessoa, ela tem um fato típico previsto aqui no parágrafo 2º, ela é de boa fé, mas a conduta dela de restituir a circulação depois que ela, né, que ela tem ciência, ela também está praticando um crime, né? É um crime de menor potencial ofensivo em função da pena, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Cabe transação penal da Lei 9.099 de 95, né? E agora nós prosseguimos para o estudo do parágrafo 3º. O parágrafo 3º é um crime próprio. Ó, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa. Olha aqui, a pena para quem comete o caput é 3 a 12. Aqui, no parágrafo 3º, a pena ela vai de 3 a 15 anos. É um pouco maior. Por quê? Por ser um crime próprio. É um funcionário público, um diretor, um gerente ou um fiscal do banco de emissão que fabrica, emite
ou até mesmo que autoriza a fabricação ou emissão. Então, é uma pessoa que, na verdade, tem uma certa confiança ali, né? E o código ainda prevê que né, com relação aí ao parágrafo 3º, ele ainda prevê que emite ou autoriza a fabricação e emissão de quê? De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Por que peso inferior, né? Porque lembra que eu falei com vocês sobre o erro grosseiro? Então, são características muito próximas, né, aqui. Porque senão vai ser um erro grosseiro. E aí não estamos diante do tipo penal previsto no 289. Inciso 2º, papel moeda em quantidade superior à autorizada. E nestas mesmas penas, parágrafo 4º prevê: incorre quem desvia, faz circular essa moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada, né? Então, nós temos que é um tipo penal voltado à tutela, à proteção, justamente de quê? A proteção dos, da fé pública. Então, são crimes que tentam aqui, de certa forma, proteger quem? A fé pública, tá? Então, ó, vamos fazer, na verdade, de forma objetiva alguns pontos, algumas pontuações, apontamentos aqui. Ó, é um crime material, né? Na verdade, a classificação, né, do crime de moeda falsa, o objeto, na verdade, material é a moeda metálica ou o papel moeda. O objeto, na verdade, o bem jurídico protegido aqui é a fé pública. Não é um crime material, porque o crime material é quando nós temos um resultado naturalístico. É quando se exige a ocorrência desse resultado naturalístico. Por exemplo, o crime de homicídio. O crime de homicídio um, exige um resultado naturalístico, um dano, qual seja a morte encefálica do agente. O crime de furto tem um dano. Qual que é o dano? A subtração da coisa alheia móvel para si ou para outra. Aqui é diferente, aqui é um crime de perigo abstrato, tá? Outra informação importante, aqui não cabe, nesse crime de moeda falsa, a aceitação do princípio da insignificância. Não cabe, tá? E por não caber o princípio da insignificância, nós temos que também a falsificação grosseira, que é aquela perceptível a olho nu, na verdade, exclui o crime. Aqui é o crime impossível, o artigo 17 do Código Penal, mas é com relação ao 289, tá? E nós sabemos que pode ser um caso justamente de crime de estelionato. A tentativa é admissível, a ação penal é incondicionada, né? A competência da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. E nós sabemos também que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre moeda, artigo 48, inciso 9 da Constituição Federal. A competência para emitir a moeda é da União, artigos 21 e 22 da Constituição Federal. E o artigo 164, caput da Constituição Federal, prevê a competência do Banco Central, né? Que a fabricação ela é feita pela Casa da Moeda. Artigo 2º, caput da Lei 5895 de 1973, tá? Então, são informações importantes, relevantes, tá? Tem um filme, inclusive, que fala a respeito, o homem que copiava, acredito que era esse o nome do filme, o homem que copiava.
Nesse filme, o homem ele tem uma máquina de uma impressora pequena e ele vai copiando notas, copiando notas, copiando notas, né? E é justamente o que? Ele está fabricando, né? Na verdade, cédulas, tá? Então, é só para ilustrar aqui essa figura. A consumação, né? Que se consuma com a fabricação ou com a alteração, esse perigo presumido, que eu falei para vocês abstrato, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, então já está pacificado entre os tribunais superiores esse perigo presumido. E nós temos um habeas corpus de São Paulo, do STJ, o HC 210-764 de São Paulo, que prevê justamente esse perigo presumido, né? Então, por ter um perigo presumido, não podemos reconhecer em matéria desse tipo penal o princípio da insignificância. Lembra do MARI? MARI são siglas para que nós não venhamos esquecer o princípio da insignificância, que é M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência da periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade da conduta e I de inexpressividade da lesão causada. Olha, uma ou mais notas, não importa a quantidade, se for fabricada ou se foi alterada a moeda metálica ou o papel moeda legal no país ou no estrangeiro, nós estaremos diante do crime de moeda falsa. Então, aqui nós encerramos a parte 1 da nossa aula. Aguardem o próximo link para que nós possamos continuar o estudo, a parte 2.